Bem-vindos de volta, por favor. Sentem-se nos seus lugares para a gente continuar o nosso encontro. Vamos retomar agora com o terceiro painel sobre o tema tecnologia. Convidamos o mediador que está aqui, José Luiz Tejon, comentarista da Jovem Pan, professor, coordenador do Núcleo de Agronegócio da SPM. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Para compor o nosso debate, chamamos também o presidente do Itaú, Luiz Madi, a cozinheira pela educação, Janaína Rueda. O presidente da ABIA, Edmundo Klotz. Convidamos também o coordenador de pesquisas em alimentação e professor da Unicamp, Marcelo Cristianini. Tejon, agora é com você. Alô, muito bem, pessoal. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês todos. E tivemos dois painéis extraordinários, onde a palavra educação e comunicação apareceu de uma maneira bastante intensa. E neste painel, nós queremos ser bastante provocativos. E para ser bastante provocativo, nós temos que ver essa história de comida processada é boa, não é boa, como é que é esse negócio de aditivo, como é que são essas coisas todas. E eu gostaria de começar por você, Janaína, porque você tem o bar da Dona Onça. Tem o bar da Dona Onça. Você foi fazer um resgate da comida do interior aí, uns tempos atrás, não muitos, pelo que eu sei, ensinando pessoas merendeiras a fazer culinária, coisa do tipo. Eu queria começar contigo. Nós estamos num painel aqui nosso que trata de tecnologia, sustentabilidade, todo esse mundo que a gente está envolvido aí, que você bem viu no agro da ciência, como produzir mais com tecnologia, sustentabilidade, e pelo que eu entendo, você representa muito aqui uma busca do natural, é isto? Então, vamos lá, queria começar contigo. Bom, prazer, bom dia a todos. Eu fiquei até surpresa quando me chamaram para esse encontro, que é tão importante esse debate entre cozinheiros e a grande indústria, obviamente, porque o cozinheiro ele busca um resgate de tradições. Ele busca, pelo menos os meus restaurantes, ele busca ter dentro dos restaurantes o mais natural possível e produtos com maior qualidade e bem-estar animal que a gente possa ter. Dentro do bar da Dona Onça, eu procuro fazer muitas coisas, principalmente com essas ervas daninhas, que foi colocado aqui antes, que os defensivos matam as ervas daninhas e tudo mais. Eu vou em busca dessas ervas daninhas para que elas estejam na mesa e para que as pessoas conheçam a nossa identidade. Eu procuro ter dentro do meu restaurante, eu tenho dentro do meu restaurante pequenos produtores, muito pequenos produtores, que buscam ter uma inovação, uma atualidade hoje industrial em pequena escala. Então, eu acredito muito mais em muitas pequenas empresas, descentralizando a cadeia que fica na mão de 5. Né? Você tem 5 milhões de produtores e você tem 5 tomando conta da cadeia, né, aí do Brasil, e que exporta muito. Eu acredito que vai haver uma transformação e que os pequenos produtores vão pensar diferente, vão ter empresas que vão ter aí um certo limite de produção, mas em número maior. Eu acredito nisso. Muito bem.
nós vimos aqui, então, este ponto de vista sobre a importância do micro e do pequeno. Eu queria passar para o doutor Edmundo Clotes, presidente da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e que comentasse também um pouquinho sobre esse aspecto dos pequenos, o quanto eles existem e o quanto, às vezes, eles não aparecem no próprio setor agroindustrial. Muito obrigado pela palavra. Antes de mais nada, agradecer, parabenizar a Jovem Pan e ao nosso anfitrião de hoje pelo convite e por esse evento, que se faz necessário sempre para podermos comunicar um pouco, nos entendermos um pouco melhor. A indústria de alimentos, que eu tenho a honra de representar durante algum tempo, eu não vou dizer quanto para não me comprometer um pouco, mas, enfim, ela hoje reúne praticamente 32.500 empresas, das quais só de grandes tem muito poucas. A grande parte são micro e pequenas empresas, espalhadas pelo país inteiro, na sua forma mais singela, da sua forma mais simples, trabalhando com aquilo que já vem trabalhando os outros há séculos. E tem a indústria que se modernizou, e nós hoje estamos numa atividade que reúne praticamente, processamos, industrializamos e transformamos 60% de toda a produção agrícola, passa por incorporação de valores, dando emprego, gerando emprego de praticamente 2 milhões de pessoas diretas, essas empresas espalhadas pelo território nacional, distribuindo e alimentando esta população. Somos também responsáveis por um superávit nas exportações, exportamos para 150 países hoje, não só carne, mas também outros produtos. Hoje vocês vão encontrar marcas como tipicamente brasileiras, a Balduco, vocês encontram hoje nos recantos mais longínquos do mundo, vocês encontram produtos tipo Guaraná, nos encantos, também em qualquer canto, qualquer prateleira do mundo, em qualquer lugar do mundo. Mas exportamos praticamente 40 e 45 bilhões de dólares com valor agregado, seja 20% de tudo aquilo que é produzido por nós. 20% de 60% da agricultura dão hoje resultado de 40 a 45 bilhões, importamos só 5. E assim mesmo isso está incluído o trigo, um pouco de trigo nós temos que importar, e algumas outras especiarias que não são relevantes, mas somos os grandes geradores de superávit da balança comercial, que este ano que passou foi de 40 e poucos bilhões, e nós contribuímos com 35. Portanto, vocês podem ver que os superávites da balança comercial praticamente começam e terminam com a gente. Os empregos diretos cada vez maiores, cada vez melhores, se apresentam hoje à disposição. Em nenhum momento, mesmo nas piores crises, o Brasil deixou de recrutar e não despediu ninguém. Portanto, a segurança alimentar ela é. E hoje podemos dizer que a alimentação brasileira é uma das grandes e bem apreciadas. A indústria por si, ela transforma alimento, ela coloca numa forma mais próxima do consumidor, mais fácil de manuseio, em função de uma série de coisas. Em função de não somente que as mulheres, tem mais mulheres hoje no trabalho do que antigamente, não tem tempo de ficar preparando comida. As mulheres hoje estão tomando lugares, seus lugares, nas posições principais em muitas empresas, principalmente nas nossas, então, eu diria que a grande maioria, dentro de algum tempo, será de mulheres trabalhando no setor de alimentos. E não só na fase digamos, na fase de laboratorial, mas em todas elas, em todas as fases. Portanto, é um local
onde a mulher que tem a sua delicadeza, a sua fragilidade, mas a sua experiência e seu cuidado postos por nós para esta tarefa. Nós temos tido grandes problemas em destacar que a responsabilidade, muitas vezes, que nos é atribuída, ela é absolutamente limitada. Ela não tem nenhuma razão de ser. O nosso uso de açúcar adicionado nos produtos industrializados são de 19% apenas, do total de açúcar produzido neste país e consumido. O restante é colocado a domicílio, é açúcar adicionado. Não são dados nossos, são dados do IBGE, através do programa POF, já verificados pelo Ministério da Saúde, e eles sabem disso. A questão também do sal, do sódio, que dizem que nós só colocamos sódio nos nossos produtos. Absoluta inverdade. Não é? É um mito. Nós só usávamos o sódio em 23%, e hoje, e o resto é também sal de adição, em restaurantes e em casa. Só estou fazendo um comentário isso, e também existe um problema que nós também temos que olhar, que é o problema de falta de exercícios. A nossa população tem um dado aqui do valor econômico, fez uma pesquisa agora no dia 16 de maio, onde ele diz que nenhuma caminhada, nenhuma partida de futebol ou ir à academia. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, 62,1% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram qualquer esporte ou atividade física em 2015. Portanto, o que nós fazemos, o que nós produzimos é um alimento de conveniência, que é exatamente igual ao alimento in natura. Ele pode perder alguns valores nutricionais ao longo do caminho, ou pode ganhar, podem ser acrescentados a ele. Fora disso, o alimento industrializado que hoje atende a população como um todo tem toda uma extensão de vida maior por nós proporcionada dentro das embalagens que hoje são colocadas. Muito bem, depois retornamos. Professor Marcelo Cristianini, engenheiro de alimentos pela Unicamp. Afinal de contas, tecnologia, sustentabilidade, essa coisa, como é que se mistura? O que é mito, o que é fato? Bom dia a todos. Obrigado, Tejão, pela pergunta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que tem muito mais mito do que fato, né? A indústria hoje é uma indústria bastante modernizada, né? A gente ouviu falar bastante da parte agrícola e todas as vantagens que nós temos hoje da tecnologia de agricultura, e a nossa indústria não perde em nada, né? Eu acho que eu gostaria de discordar um pouquinho do que disse o meu colega da Embrapa, que a gente fala muito em commodities, mas a gente deveria andar mais para frente na cadeia. Então, dizer que hoje a indústria de alimentos usa muito açúcar, usa aditivos, que tudo que é enlatado é errado, que tudo que é em caixinha traz problemas, esses são muitos mitos que a gente precisa, um pouco, ir desmistificando, né? Então, na verdade, eu acho que a academia conversa bem com os pares, mas ela não conversa bem com o público, né? E a gente tem perdido o espaço. Então, na verdade, a Jovem Pan mostrou no vídeo inaugural algo como, olha, a qualidade da informação, a importância da informação bem colocada. E hoje nós estamos perdendo muito espaço para a mídia em geral, de programas talvez de culinária e informações mal passadas, eu diria, que o industrializado, o ultraprocessado, palavras que foram inventadas por aí e que não fazem nenhum sentido do ponto de vista técnico. O IUFOST, que é a nossa instituição internacional de ciência de alimentos, desmistificou isso tudo numa carta mundial. Então, dizer que nós estamos
superprocessando, e que os alimentos perdem a qualidade e que perdem os nutrientes, isso a ciência prova que não. Então, as tecnologias estão aí, nós estamos modernizando cada vez mais, né? Os alimentos processados melhoram digestibilidade, melhoram a acessibilidade de nutrientes, e eu acho que, do ponto de vista sustentável, né, se cada um de nós pensasse aqui em produzir o seu próprio alimento, hoje a gente passaria fome, né? Não dá para ser sustentável dessa maneira, embora muita gente, os mitos por aí dizem que seria interessante. Não é, né? A gente imagina aqui em São Paulo alguém criando uma horta na própria varanda, ou uma galinha, e o que é pior, uma vaca, né, andando na varanda. Mas eu acho que a indústria de alimentos, o alimento processado é um alimento seguro, né? Muito se falou aqui em segurança alimentar, né, que é um termo que a FAO preconiza bastante, que é fazer o alimento chegar em todos os lugares de maneira segura, de maneira affordable, né, que eles usam esse termo, assim, ou seja, que as pessoas possam realmente se nutrir de uma maneira que seja pagável, né? Então, eu acho que existe muita informação sendo dada. Eu costumo dizer que a gente passa por um momento de quimiofobia. A palavra química está fazendo mal, né? Todo mundo fala muito isso. Tem química, todos nós aqui já ouvimos dizer, alguma tia, mãe ou parente próximo, mas você é engenheiro de alimentos, vocês colocam química, né? E não é isso, né? Poucos dos alimentos precisam de conservantes. Muito se falou aqui da indústria de processamento de tomate, que todo mundo fala, mas tomate de caixinha, mas tomate em lata. E os alimentos termicamente processados, ou mesmo a minha área de pesquisa na Unicamp, de processos não térmicos, não existe a necessidade de usar nenhum tipo de conservante, né? E todo mundo acha que o alimento de latinha é o alimento que tem que ter o conservante. E isso é mentira, que o processo térmico em si faz com que isso não seja necessário. Então, se hoje a gente pegar uma cozinha e for olhar do ponto de vista energético, eu acho que um fogão hoje não deve ter 30% de energia usável, né, que a gente chama de rendimento energético. E o tempo que um molho de tomate cozinharia num fogão, a perda de nutrientes é muito maior do que um tomate processado na indústria. E a quantidade de energia gasta para se produzir na indústria, hoje, o Tetra Pak, que acabou de dar uma palestra aqui, os equipamentos deles possivelmente estão aí em níveis de 95% de eficiência energética. Então, do ponto de vista sustentável, eu acho que nós conseguimos desenvolver ciência o suficientemente avançado para melhorar essa cadeia nossa aí, de tanto que se fala de desperdício que se falou aqui hoje. Eu acho que se a gente investir um pouco mais e tiver alguma maneira de colocar mais industrialização nessa cadeia, embalagens, que já foi dito aqui, processos em si, a gente reduz bastante a perda e, por consequência, a fome. Obrigado, professor Marcelo. Luiz Madi, presidente do Itaú Instituto de Tecnologia de Alimentos, da Secretaria de Agricultura. O que é mito, o que é fato nessa história toda do alimento brasileiro seguro e legal? Seguro e legal. O que a gente tem aí do Itaú para isso? Obrigado, Tejão. Eu queria lembrar, como você disse, o Itaú é uma instituição da Secretaria de Agricultura. Tenho uma honra de ter o nosso secretário Arnaldo Jardim aqui presente, participando do próximo bloco, participando do encerramento, o governo participando junto a vocês. Tá? Eu queria, antes, Tejão, parabenizar a Jovem Pan, a você. Vocês pegaram dois temas extremamente estratégicos. Mitos e fatos. Eu acho que os mitos, o Marcelo foi assim, bastante contundente como um engenheiro de alimentos. Mitos, tá? E fatos. E alimentação do futuro. E eu queria começar com isso. Quer dizer, nós temos que, estrategicamente, tá, pensar no futuro. E aí vem uma contribuição do governo do Estado de São Paulo, através do Itaú, da Secretaria, onde nós começamos em 2008, João, pensando assim, o que é alimento do futuro? E fizemos o primeiro trabalho, Brasil Food Trends 2020. E já chegou 2020, já foi, né? Já está aí.
E aí começamos a buscar o que deverá o consumidor ter de disponibilidade e que quer o consumidor no futuro. E aí trouxemos embalagem, packaging trends, ingredientes e trouxemos tudo. Quando nós começamos a apresentar esses trabalhos, nós começamos a ver um ambiente hostil muito grande, e temos vivido com o CLOTS, temos vivido com a FEA, da Unicamp, tá? Em relação à indústria de alimentos, que é muito mais mito, muito mais, na realidade, interesses outros do que fatos. E aí, junto com o CLOTS e com o apoio de 26 entidades setoriais ligadas ao setor de alimentos, bebidas e embalagem, lançamos o Brasil Processed Food, Alimentos Processados, que era para fazer um documento e virou um site. E aí eu queria fazer outro agradecimento à Jovem Pan. Um site que, se vocês entrarem no www.alimentosprocessados.com.br, vocês vão encontrar 8 módulos. E o módulo mais visitado tinha que ser mitos e fatos, na realidade. Onde a gente mostra, por exemplo, alimento processado não é nutritivo? Claro que ele é nutritivo. A sociedade depende hoje da nutrição de alimentos processados. Agora, é a solução? Sim. Para uma sociedade 84% urbanizada, é a solução. Agora, outros problemas nós temos que encarar de outras formas. De outras formas. Então, mitos e fatos passa a ser uma coisa muito interessante de mostrar ao consumidor. E o que nós queremos nesse site, mostrar que existem outros trabalhos sendo feitos junto à sociedade brasileira. Por exemplo, o Clóvis mencionou açúcar, né, Clóvis? E o açúcar, na realidade, tá, nós estamos com a única Doce Equilíbrio. Entra no site, está lá. Nós temos suco de laranja estratégico para a nossa alimentação. Você entra lá, Citrus BR, tem todos os trabalhos realizados por ele. A SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, está mostrando que não tem alimento de verdade, alimento de mentira. Tem alimentos. E se você usá-los adequadamente, você, com certeza, você terá o benefício do alimento. Agora, mencionando o Clóvis, que falou que leu, na realidade, do valor, que o brasileiro não faz esse exercício, que o brasileiro gosta de produto salgado, que o brasileiro gosta de produto adocicado, que o brasileiro... Nós temos um problema muito maior, que é mudar os hábitos alimentares e mostrar. Eu acho que esse é a grande ajuda da Jovem Pan, e eu vou trazer a Jovem Pan novamente, ajudando a gente. A pedido do secretário Arnaldo Jardim, nós fomos participar no Pânico da Jovem Pan. No Pânico da Jovem Pan. Você não estava com medo, não, de participar? Não. Aí o Tejon me ajudou muito, No Pânico, o secretário, foi um pedido que veio do Palácio do Bandeirantes, vamos lá falar sobre o quê? Carne fraca. Puxa, não, pânico. Vamos lá. Quase que entramos em pânico, mas não entramos. Aí fomos lá e fizemos um dos melhores programas que eu já vi no Pânico da Jovem Pan. E ele simplesmente ajudou a duplicar a entrada do nosso site, de alimentos processados, onde 90% das pessoas que entraram lá, nós tivemos um aumento de 30 vezes mais no dia do programa do nosso site. 90% das pessoas nunca tinham entrado no site. Por quê? O que o Marcelo colocou aqui no início, nós entramos no povo, na população. O secretário tem trazido, acho que vai falar sobre isso, você entende? Como chegar no consumidor. Esse trabalho da Jovem Pan, de trazer, de passar ao consumidor a informação, é o que nós estamos fazendo. E eu queria fazer o outro agradecimento ao Tejon Jovem Pan. Ele mencionou muito rapidamente, no Itaú, no trabalho do CCAS, você falou assim, Madi, olha uma ideia interessante, Jovem Pan e Itaú, alimento brasileiro saudável e legal. Tá? E
Eu espero que o Rodolfo, cadê o Rodolfo? Aproveite isso. Pegou esse gancho no programa que você tem do agronegócio. Nós temos colaborado, dando as informações, para que essa informação que foi levantada aqui, dos mitos, da importância do alimento processado, chegue ao consumidor. Ele chega muito facilmente nessa plateia aqui. Muito. O Marcelo levantou, nós temos que ter, na realidade, uma conscientização que chega muito na área de ciência e tecnologia, falando nós com nós. A gente brinca, nós com nós, né? A gente fala muito entre a gente, mas passar a mensagem do consumidor, e eu queria finalizar com isso, é o objetivo do nosso site, junto com a Bia, junto com as entidades, para que a gente, através da mídia, através de formadores de opinião, através do próprio consumidor, que é um site simples, nós não vamos ensinar o que comer e o que não comer. Nós vamos mostrar o alimento processado. Muito bem, obrigado. Janaína Rueda, eu prometo que eu vou ao bar da Dona Onça. Poxa, você não foi ainda. Não, onde é? Faz o merchandising rápido. É lá no Copan. Ah, no Copan? É isso. Ah, então acho que já fui, eu não estava lembrando. Claro. Ah, muito bom. Foi. Mas, Janaína, o que é para você, então, mito e fato da nossa conversa aqui? Olha, obviamente eu estou aqui com... Eles vão defender o lado da indústria e eu vou defender o lado da cozinha. Uma Isso discussão. é por isso que eu estou aqui. Estamos aqui para discussão. Óbvio. Né? Eu vou defender o meu lado, porque, na realidade, eu penso que um produto ele já está in natura. E, ok, que a indústria chegou, revolucionou, e tem muita coisa bacana na indústria, sim. Não, nada, a gente não pode falar tudo que é industrializado é ruim. Mas a indústria ela acabou fazendo com que os cozinheiros, as casas, elas perdessem muitas das suas tradições de se fazer a comida in natura. Então, é muito fácil chegar no supermercado, comprar uma latinha de molho de tomate, colocar na panela, mexer, porque eu não tenho tempo de fazer um molho de tomate. Isso é mentira. Porque é só você abrir um tomate no meio, refogar um alho e uma cebola, colocar na panela e ele desmancha em 5 minutos. E está pronto o molho de tomate. Não preciso da indústria para me fornecer esse produto. Isso é mentira. Né? Você faz o processado. Né? Você tem um produto processado, uma linguiça, uma salsicha, você pode fazer isso na sua casa. Eu faço uma linguiça em 10 minutos. Você mistura, tem lá o canhãozinho, você faz a sua linguiça na casa de vocês. Vocês não precisam comprar da indústria. Não precisa comprar da indústria. Né? Eu acho que a questão aqui é assim, a indústria ela serve para praticidade, ela serve para que as pessoas tenham esse produto muito mais rápido dentro da casa delas. Agora, falar que ela chega muito mais rápido, não é verdade. A gente pode, sim, ter conhecimento técnico de se fazer uma linguiça dentro da nossa casa. A gente pode fazer um molho de tomate dentro da nossa casa. A gente pode, sim, ter uma horta do lado da nossa casa e pegar produtos frescos. Isso, para mim, não... Sabe, a indústria é legal, ela apareceu, houve uma revolução industrial. Né? A minha mãe... Quando eu chegava visita na casa dela, então ela abria o armário e mostrava todas as latas. Ela achava super chique, né? Mostrar quanto mais lata tivesse dentro de um armário, melhor seria, né? Mais chique era. Hoje não. Hoje o chique é você produzir os seus alimentos dentro da sua casa. Quanto mais você fizer isso, melhor é. Primeiro que você vai aprender a cozinhar, que é muito bacana, né? Que a indústria ela tira um pouco isso de você aprender a cozinhar, né? Você tem tudo muito pronto, né? E como é que você vai manter as tradições através da indústria? Por exemplo, uma galinha ao molho pardo que não se pode mais fazer no estado de São Paulo, porque não se pode comercializar mais o sangue dos animais. E se perde toda uma tradição, porque
a indústria ela toma conta. Então, na realidade, eu sei que eu estou sozinha nesse painel. Sozinha? Está todo mundo é da indústria. Sozinha, não. Janaína, a minha mulher Adriana está aqui. Você vai dar uma aula para ela imediatamente de como fazer essas coisas na cozinha. Se eu soubesse, eu tinha trazido... Vai aprender aqui, porque... Se eu soubesse que ia ser assim, porque eu não sabia direito como ia ser, eu fui convidada. Ontem mesmo eu fiz um jantar, onde eu fiz sarapatel, onde eu fiz todos os caldos, maravilha. todos os molhos e tudo mais. Se eu soubesse, eu teria trazido aqui, teria pedido para a Jovem Pan uma bancada, uma coisinha para a gente fazer rapidinho um molho de tomate, para a gente fazer rapidinho uma linguiça, para eu poder ensinar vocês a não comprar da indústria, a fazer em casa. Desculpa, gente, Janaína, esse é meu papel. Janaína, vamos Eu sou criar cozinheira. aqui vamos criar Pelo na amor Jovem de Pan. Deus, eu sou cozinheira. Eu acho que nós podemos criar na Jovem Pan, Rodolfo, Marcelo, um programa de arte da culinária. Isso. Olha, seria um sucesso, mas deixa em função do tempo. Tejão, muito... posso dar uma complementação? Por favor, Luiz, diga. Eu queria falar assim, bastante interessante o que você colocou, que uma parte é mito e uma parte é fato. Tá? Então, eu gostaria de trazer, na complementação, um produto que é basicamente paulista, no mundo é paulista, suco de laranja. Tá? Você pode falar assim, na mesma linha do tomate, você pode chegar no suco de laranja. Não, mas eu vou fazer suco de laranja em casa, é muito melhor. Aí vamos pegar uma parte, por exemplo, a parte do meio ambiente. Tá? É uma coisa que nós temos que nos preocupar. Quando você faz suco de laranja, e coloquei esse exemplo na Jovem Pan, esse exemplo. Quando você faz o suco de laranja em casa, você pega aquela casca e tira os extratos que podem ser utilizados na indústria de várias outras formas. Não, pera, você não faz. Você pega, na realidade, reutiliza a água que você usou na limpeza, você reutiliza como faz a indústria de processamento de suco de laranja, reaproveitando esse processo que você não faz. Então, não tem dúvida, o suco de laranja ele pode ser tão bom em casa, quanto tão bom na indústria. Tá? Porém, do ponto de vista de engenharia de processamento e na parte ambiental, ele é muito mais interessante nós não aumentarmos o nosso lixo urbano, que em parte não é tratado no Brasil. Bom, vamos fazer o seguinte, nós temos muitas questões aqui, e eu queria dar mais tempo para que essas questões pudessem aparecer. E aí vamos procurar ser mais pontual nas respostas em função do nosso tempo. Janaína, essa aqui é para você. Produção orgânica de alimentos, tem futuro? Pergunta do Klinger, do Instituto Federal do Espírito Santo. Claro que tem futuro, está crescendo mais rápido muito, possível. né? A gente está aí com uma demanda grande de alimentação, não só orgânica, como a biodinâmica também. E você tem muitos especialistas fazendo pesquisas através de insetos, onde você não precisa mais comprar defensivo químico para estar fazendo uma produção de alta qualidade. Você tem vários produtores que estão muito focados na biodiversidade e na agricultura orgânica. Hoje, você tem um crescimento de mais de 60% na produção Agora, orgânica. me permite uma pergunta, professor Marcelo. Por que é orgânico e biodinâmico? É seguro? Isto é sinônimo? Não, não é sinônimo. Eu sei que existe essa moda, é bem interessante, mas é a coisa da informação de novo, Tejão. Eu já ouvi por aí algumas vezes assim, não, eu como orgânico porque eu nunca vou ter problema de contaminação com E. coli, que é uma bactéria patogênica que tem por aí, que é um grau de desinformação muito grande. Eu como orgânico porque é mais seguro. E não é, né? Aproveitando o que a Janaína acabou de dizer, em termos de processamento de alimentos, a gente não pode olhar só para o lado do molho de tomate da produção, como disse muito bem o MAD. O tema tem sido segurança alimentar, e a gente tem que lembrar que todos nós somos consumidores em movimento.
Então, a gente, só um minutinho, a gente, não existe carro hoje sem copo, sem porta-copo. Então, a gente come no trabalho, na mesa, escalando montanha, andando de bicicleta, em casa. Então, a gente não consegue preparar todo o nosso alimento em casa. O que eu entendo é, sim, cresce o movimento do orgânico e do biodinâmico, isto não é por si só sinônimo de segurança. Doutor Edmundo, aqui uma pergunta que não veio com assinada. Como a cadeia produtiva de alimentos poderia educar o consumidor com fatos que elucidem mitos, mas de uma maneira que o consumidor, em geral, entenda? Será que o consumidor quer ouvir sobre evidências científicas, que está entre aspas, de pseudo-experts, dando informações de impacto e rápido? A questão é, qual é o papel da indústria nessa educação? Bom, eu acho que nós chegamos agora ao ponto fundamental de como explicar e como fazer, é a educação. Na realidade, vamos começar desde o começo. Não existe um alimento ruim, existe uma dieta mal aplicada, mal consumida. O que hoje existe é uma exclusividade de certa maneira de se alimentar, com essa rapidez, com esse dinamismo que hoje o mundo está acontecendo, que você tem por obrigação de comer rapidamente alguma coisa. E, geralmente, as pessoas gostam de comida que tem sabores melhores e aquela que está acostumada, hábitos alimentares adquiridos. Se você vai comer, por exemplo, cada etnia trouxe uma determinada quantidade de sabores. Essas etnias, elas têm as suas características. Por exemplo, você vai comer uma sobremesa portuguesa, por exemplo, aquilo é açúcar e ovo puro. Se você vai comer, sei lá, uma outra coisa, quer dizer, um salgado, alimento preservado, um salmão, um bacalhau, etc. Então, você não pode fazer confusão com essa coisa. E uma das coisas que eu estou achando que está sendo confundido é que a educação alimentar ela tem que começar desde criança. Nós tínhamos um programa feito na Fiesp, em 2000, nas escolas do Senai, tinha 180 mil alunos de 6 a 12 anos de idade. Introduzimos o programa, chama-se Prazer de Estar Bem. Esse programa era para realmente educar uma geração a consumir melhor, a comer melhor. Esse programa funcionou durante 4 anos, 5 anos praticamente, e ele funciona até hoje, onde existe uma matérias introduzidas, chama-se uma aula de alimentação, de nutrição, dentro da própria escola, atividades físicas forçadas, obrigatórias, e com este programa, as crianças, depois de 3º, 4º ano, na avaliação, elas estavam consumindo mais leite do que qualquer refrigerante, elas estavam consumindo mais verduras e legumes do que bife ou McDonald's, um hambúrguer, etc. Mas não que elas tivessem necessidades, etc., mas elas estavam convictas disso. E tinha também a parte, no final de semana, onde os pais tinham que participar juntamente com as crianças, em maratonas, digamos, em atividades em conjunto, aprendendo e difundindo conhecimento. Isto é que nós tentamos fazer, estamos tentando fazer a mesma coisa, e estamos tentando estabelecer um almanaque agora, conjuntamente com o Itaú, um almanaque de educação para poder ser distribuído. E queremos já conversamos um pouco com a Abras, para também ser o nosso distribuidor de conhecimento, que vai ser, já que o contato dele com a população é muito mais íntimo, para poder, digamos, melhorar essa informação. Obrigado. Luiz Madir e tal. Uma pergunta aqui também veio sem assinar. O controle microbiológico feito através da elevação de temperatura pode levar à saturação de gorduras e desnaturação de proteínas e a concentração de açúcares, mesmo que naturais, sendo um impacto direto na saúde da população. Mito ou fato?
o controle microbiológico feito através da elevação de temperatura. Não, eu acho que é mais mito que fato, na realidade. O que nós temos que fazer uma análise aqui é de que muitas pessoas, e eu até, a Janaína, na realidade, está fazendo um processamento de alimento caseiro. Tá? Ela está fazendo um processamento de alimento, ela está pegando, pondo emulsificante, está pondo um produto que seja extremamente saboroso, aí eles falam, não, isso é sabor, vai viciar de comer os pratos lá no bar da Dona Onça, você entende? Não é verdade, você entende? Não é verdade. O que existe, Tejon, eu acho que é uma excelente oportunidade para o consumidor entender o seguinte, que a última pesquisa feita em vários lugares dos Estados Unidos mostra que o consumidor, eu acho que é muito paralelo ao brasileiro, o consumidor não acredita tanto na indústria de alimentos. Por outro lado, mais de 70% ele quer que a indústria de alimentos dê a informação ao consumidor. Então, aqui está uma oportunidade, né, Cláudio? Excelente para que nós, num processo moderno, diferente de comunicação, e se vocês entrarem nas grandes empresas, tá? E a nossa preocupação também é para as pequenas e micro, as grandes empresas já estão saindo. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, estão falando, estão mudando a sua forma de comunicação. E foi colocado no início, você colocou, que a preocupação para micro e pequena. Nós não temos tanto a ideia no Brasil, mas no estado de São Paulo, tá, de 12.990 indústrias de alimentos e bebidas, no estado de São Paulo, em 2012, 95% era micro e pequena. Então, nós temos que trabalhar na conscientização, trabalhar na informação tecnológica e na capacitação dessas empresas, tá? Para que elas consigam produzir para o consumidor segurança. Essa aqui vai para o Edmundo. Edmundo, pergunta aqui, não veio assinado também. Com a evolução tecnológica de maquinário, produção de insumos da indústria, não deveríamos ter uma queda de preço nos produtos prontos no mercado? Olha, não me parece que nós tenhamos grandes problemas de altas de preço nos alimentos nos últimos tempos. Na medida em que se aumentou a produção, existe uma produção praticamente constante, em crescimento, há um equilíbrio no custo, no preço dos alimentos. Há uma provocação de aumentos, mas não é em função do aumento de custo, aliás, aumento de preço. Há um aumento de impostos, há um aumento de despesas, há aumento de insumos que nós recebemos, que energia, gás, enfim, são fatores que não podemos controlar e eles aumentam naturalmente, mas isso não quer dizer que os produtos tenham aumento. Há uma manutenção praticamente estável, nós não estamos muito preocupados com isso. Eu diria que nós estamos muito mais preocupados com o futuro. O futuro é um futuro que nós temos que começar a produzir cada vez mais, e armazenar alimentos requer cuidados especiais. Ele não pode ser armazenado da sua forma in natura, como já foi explicado aqui em painéis anteriores, pelo presidente da Embrapa, pelo superintendente da Embrapa, enfim. O alimento é orgânico, tem água. Com um pouco de tempo, ele vai perder isso, de modo que ela tem que ser preservada. O custo de preservação, o custo de manutenção desta preservação pode ser caro, porque ele requer, evidentemente, cuidados especiais. Agora, na questão de preço, nós estamos praticamente, eu diria, comparado com níveis de inflação, nível de preços no mundo, não há grandes aumentos. Não. Janaína, a pergunta aqui do Pedro Catalani, cozinha do atleta. A alimentação prática e saudável tem crescido muito. Até onde você enxerga esse crescimento? O que é tendência e o que é moda? Na realidade, eu acho que não existe uma moda de cozinha. Existe uma cozinha que tem que ser preservada. E
o orgânico, o biodinâmico, todas essas coisas que está se falando que é moda, na realidade, é um pensamento coletivo mundial que está buscando uma transformação no mundo. Isso não é moda. É uma transformação que isso vai acontecer. Você veja que as empresas que estão surgindo hoje no mercado, que vêm das novas gerações, elas já vêm com um conceito pronto para um crescimento limitado, mas com um conceito muito mais atual de alimentação. Então, o que a gente torce, o que eu torço, o que eu quero deixar de legado para os meus filhos não é moda, porque moda ela vai e vem. Assim como a indústria fez um monte de embalagens plásticas, depois voltou para o vidro, agora volta para o plástico de novo. Então, também é uma moda que vai e volta. As embalagens, a indústria faz uma coisa, depois ela volta atrás, ela põe açúcar, depois ela volta atrás, porque a população começa a pedir. Sim. Na realidade, são pensamentos coletivos de transformação que as pessoas começam a falar, poxa, a gente precisa melhorar a alimentação precisa ser saudável. É óbvio que as empresas têm conhecimento disso, é óbvio que as indústrias pesquisam isso. Eu tenho um cunhado que é engenheiro de alimentos e a gente conversa muito sobre isso. Brigam muito disso. Brigamos muito, muito. Mas ele entende um lado, eu também entendo o lado. Eu não sou aqui, contra a indústria, não. Eu penso que novas empresas vão chegar no mercado e vão ter uma capacidade de atualização e de mudar um pouco essa forma de alimentar o mundo. Acho que é tendências, né? Talvez a gente tenha que usar muito mais a conjunção e do que ou, provavelmente. Nós estamos entrando nos últimos 5 minutos. Eu vou deixar duas perguntas para finalizar, mas antes, o Júlio Lauterti, engenheiro agrônomo, que escreveu aqui, produtos orgânicos representam menos de 1% e tal, uma falácia acusar convencionais como contaminados. Ervas daninhas são plantas invasoras cujas virtudes ainda não foram descobertas, apenas ocorrem em local indesejado. E ele trata aqui para posicionar orgânicos, não é necessário difamar os convencionais. Eu não tenho dúvida, é muito mais um caminho de e do que ou. Outra questão que veio aqui para todos, não era, é mito ou fato que a comunicação, não só a imprensa, compartilha muito mais a notícia ruim, escandalosa sobre alimentação. Né? O ser humano adora coisa desgraçada, então tem isso também. E aqui o Guia de Alimentos para a População Brasileira preconiza o consumo de alimentos in natura, minimamente processados, e um guia de alimentos foi a outra questão. Mas eu queria deixar aqui, como para a consideração final de vocês, duas questões que apareceram bastante. Uma delas é para todos em curto espaço de tempo. Como está o Brasil tecnologicamente frente a cenário mundial em processamento de alimentos? E para você, Valeria, como está o Brasil do ponto de vista da arte e do desenvolvimento da culinária, comparando aí ao mundo, né? Essa questão. E uma outra que apareceu também quase em todos, embutida, é se, e aqui preciso fazer esta questão para encerrar aqui, que é o que é fato ou mito? Alimento processado cria câncer. Câncer. Nós vamos encerrar com isso aqui, que é meio generalizado. Então, vamos lá. Como está o país, tecnologicamente falando, perante o mundo, do ponto de vista de alimento processado? E, Janete, você fala sobre o mundo, comparando com as artes maravilhosas de Astúrias, né, da Calábria. É real mesmo, né? Astúrias, não, eu cozinho mesmo. Vamos começar com doutora Edmundo. Tecnologicamente falando, nós estamos atualizadíssimos em termos de produção de alimentos. A prova disso são nossas exportações para 150 países hoje e praticamente sendo considerado, e é, de fato, o segundo maior produtor de alimentos do mundo, o terceiro, eventualmente. Existe ainda uma incógnita quanto à China. A China é um grande produtor até para se alimentar, para alimentar 1 bilhão e tanto de pessoas. Ela tem que ter necessidade de grande produção. Mas, de qualquer maneira, nós estamos tecnologicamente muito bem. Qualquer produto nosso, qualquer equipamento, hoje nosso está tão bem equipada quanto qualquer outra. Evidentemente, há um escalonamento entre as grandes e as pequenas empresas.
E, no mais, eu diria que... eu não vou responder por ela, mas posso dizer, os restaurantes também estão cada dia melhores. Só que não dá para abrir Obrigado. Obrigada. cada dia melhores também. Sim. Mas, de qualquer maneira, o que nós dizemos da nossa indústria é um orgulho para todos nós. O que ela conseguiu fazer em pouco tempo, ela realmente merece o nosso aplauso. Obrigado, Edmundo. Janela, por favor, bem curtinho, que o nosso tempo está esgotando aqui. Bom, eu acredito na transformação da alimentação mundial. Eu acredito numa nova consciência humana de preservação da biodiversidade. Eu acredito no capitalismo, sim, mas esse capitalismo ele tem que ser humano. Ele não pode só pensar em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e massacrar tudo como se isso fosse, né, só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Não. O capitalismo ele tem que existir, ele é bacana, mas ele tem que ser humano. E quando você trata de humano, você tem que tratar o humano como ser humano de verdade. Então, quando você empodera um cozinheiro, quando você resgata tradições, quando você busca trazer à tona toda a origem da sua terra, isso vai fazer com que você se orgulhe lá fora. A globalização é muito bacana, mas o que a gente mostra do Brasil lá fora? Só a soja? Só a indústria? Cadê a nossa biodiversidade? Cadê as nossas raízes? Então, eu penso que o mundo tem que ir buscando cada vez mais resgatar um pouco disso e mesclar uma coisa a outra. Nosso tempo aqui. Né? Eu acho que eu estou muito feliz de ter tido esse debate com vocês. Continuarei lutando pela alimentação mais saudável possível dentro dos meus E restaurantes. nós vamos lá no bar da Dona aí. Onça, e se encontrar lá qualquer embutido, vou te pegar lá. Tô caro morta, Luiz. né? Temos mais um minuto, nosso tempo aqui esgotou. Luiz, por favor, em 30 segundos. É bem rápido. O mundo é consciente disso. Nunca a ciência e tecnologia de alimento teve tão desenvolvida em favor da sociedade. Nunca. Nós temos um sistema de produção de alimentos o melhor que nós já tivemos na vida, na história do mundo. E nunca a população esteve tão confusa em relação a isso. Então, nós temos que trabalhar no sentido de desmistificar, passar a informação onde a ciência e tecnologia têm que prevalecer sobre outros interesses. Outros interesses. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo no Itaú, na Secretaria da Agricultura, no Governo do Estado de São Paulo, com a ajuda de todo o sistema, Isso é muito importante. Obrigado, Luiz. Marcelo, eu gostaria só que você encerrasse, então, o processado dá câncer ou não? Então, encerra com isso, por favor. Não. Fica para você a finalização. Não. Eu só queria dizer que eu faço de vocês todos, inclusive você, Janaína, as minhas palavras, e eu acredito, além de tudo isso, na ciência. Então, eu acho que industrializado não é o oposto de natural, essas palavras não são antagônicas. E respondendo a sua questão, como nós estamos de processamento? Nós temos as maiores empresas produtoras de alimentos no Brasil e que produzem igualmente aqui e lá fora. Então, de tecnologias, estamos muito bem. De formação de gente, sim, hoje nós somos mais de 60 escolas de engenharia de alimentos. Então, temos, sim, formação de gente para isso. E a ciência está avançando nos produtos, nos alimentos, na extração de alimentos, dos anticarcinogênicos, dos agentes redutores e oxidantes. Então, nós estamos muito bem de tecnologia. Ok, obrigado. Marcelo, professor Marcelo, muito obrigado. Unicamp, Luiz Mari, do Itaú. Edmundo Clóvis, obrigado por sua presença aqui, representando a Bia. E Janaína, obrigado por participar aqui desse time aqui Obrigada a vocês. Você é uma guerreira, muito mais do que enfrentando todo mundo. Eu acredito que a gente vai ter uma sociedade do E e muito menos a do OU. E acho que esse será o caminho, o E, né? E, menos OU. Muito obrigado, foi um prazer estar com você aqui nesse painel.